Bom dia, amados, graça e paz. Sejam todos bem-vindos para mais um Alimento da Fé de hoje, no dia 16 de abril de 2021. Amém? Vamos esperar alguns irmãos entrarem para nós começarmos. Enquanto isso, você pode adorar o Senhor por um instante. Já quero pedir para você que está entrando, compartilhar. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como de águia, não se cansarão e nem se fatigarão. Quero pedir a você que já entrou ao vivo online, a Maria. Bom dia, mulher de Deus, um dia abençoada. Já curte e compartilha. Daqui a pouco eu baixo o som para a gente começar o nosso alimento da fé. Aleluia. Glória a Deus. Seja bem-vindo a todos, amados. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Colossenses capítulo 2. Por favor, abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. A gente vai usar hoje o versículo 10, 12 e 13 de Colossenses capítulo 2. Amém? Seja bem-vindo, Alexandre, Jordana. Já compartilha, amado, Stephanie, para que todos sejam alcançados pelo poder do Espírito. Bom dia, graça e paz, povo de Deus lindo e abençoado. Amém? Colossenses capítulo 2 diz assim, versículo 10, 12 e 13. Estais perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé, no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando a vós estavais mortos nos vossos pecados e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as vossas ofensas. Olha que coisa extraordinária, amado. Primeiro, o texto fala que nós fomos vivificados. Essa palavra vivificar significa dar vida novamente. Nós tínhamos a vida de Deus, mas a Bíblia diz que por causa dos delitos e pecados, nós éramos por natureza, Efésios capítulo 2 fala sobre isso, que éramos por natureza filhos da ira. Bom dia, ministra Ana Paula, Damiana, a todos sejam bem-vindos, curte e compartilha. Então, o homem sem Deus, ele está morto espiritualmente. O texto fala que ele nos vivificou, ele nos deu vida juntamente com Cristo. E por que essa vida? E para que essa vida? Nós precisamos entender que a mesma operação e vida que estava e operava através de Jesus para todos aqueles que se expunham a Ele, ela é a mesma vida que opera na minha vida e na sua vida hoje. Note a expressão, olha o que o alimento da fé, ele diz para mim e para você. Note a expressão pela fé no poder de Deus. Jesus foi ressuscitado mediante a fé no poder de Deus. Você lembra que a Bíblia fala em Romanos capítulo 10, versículo 8, 9 e 10, diz assim: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A Bíblia diz que pela fé no poder de Deus, Jesus foi ressuscitado. Pela mesma fé,
no poder de Deus, nós recebemos a vida de Deus, nós recebemos a natureza de Deus, nós recebemos a glória de Deus hoje habitando dentro de nós. Foi Deus quem concedeu a Jesus o nome que está acima de todo nome. Cancelou a cédula que era contra nós e a removeu inteiramente, encravando-a na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 14 diz que havia uma dívida. E essa dívida, querido, ela não era com o diabo. Nós não devíamos nada ao diabo. O diabo tinha acesso por causa do pecado, que é a sua natureza, que é a sua vida. Mas a nossa dívida, ela era com Deus, porque não pecamos contra o diabo, nós pecamos contra Deus. Nós ferimos a natureza de Deus que estava em nós. E que por causa dessa ferida, o profeta Isaías, ele diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então o pecado, ele nos separa de Deus. Deus, ele falou para Caim: Caim, o pecado jaz à porta, cumpre a você dominar. Então, quem domina o desejo, o pecado, a proposta, aquilo que me vem da parte do diabo, sou eu e você, querido. Quem diz não a isso? Por quê? Porque o pecado não tem mais domínio sobre nós. A cédula que constava de ordenança contra mim e contra você, ela não tem mais poder sobre mim e sobre você. Por isso que a Bíblia diz: o pecado não terá mais domínio. Vamos trocar a palavra domínio por poder. O pecado não terá mais poder sobre você. Em mim e em você foi colocado agora domínio próprio. Nós podemos dominar a tentação, o pecado, a dor, a miséria, a pobreza, a falta, tudo aquilo que vem como proposta do diabo para tentar nos ferir e nos tirar, querido, a vida de Deus. Olha só, na mente de Deus, legalmente falando, foi no momento em que Jesus foi ressuscitado e vivificado que nós fomos criados de novo, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 10 fala sobre isso, que nós somos feituras deles, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Esse fato da nossa nova criação nos torna uma realidade vital em nossa vida, quando individualmente nascemos de novo, sendo tornados novas criaturas. Então, quando nos tornamos nova criatura, quando nascemos de novo, quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, quando nos tornamos um novo ser. A Bíblia diz, querido, que se nós conhecíamos, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15 e diante, se conhecíamos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai falar em Romanos no capítulo 8, amados, ele vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque no seu Espírito você recebeu a vida e a natureza de Deus. Você agora se fez um com Ele. Jesus, ele diz em João no capítulo 4,
em diante, a partir do versículo 23, ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus, ele é espírito. Então, com o nosso espírito, nós temos contato com Deus Pai. Com a nossa mente, vontades e emoções, nós temos contato, amado, com sentimentos. E com o nosso corpo físico, nós temos contato com o nosso mundo físico. Então, o nosso espírito hoje, ele foi recriado em Cristo Jesus. Ele se tornou uma nova criatura. Como é que acontece o processo da salvação? Somos salvos no Espírito, estamos sendo salvos na alma, renovando ela com a palavra de Deus, e vamos ser salvos no corpo. Quando? Quando Jesus voltar, ele vivificará. O nosso corpo mortal se tornará em imortalidade. Receberemos um corpo assim como ele é. Você consegue entender o poder da salvação? Salvos no Espírito, estamos sendo salvos na alma e vamos ser salvos no corpo. Que salvação poderosa é essa, amado? Que poder grandioso é esse que habita em nós? Quando nós entendemos isso, querido, entendemos que o diabo, ele não tem domínio sobre nós. Que pelo contrário, olha só, eu quero ler essa parte do alimento da fé de novo. Quando diz assim: na mente de Deus, legalmente falando, foi no momento em que Jesus foi ressuscitado, vivificado, nós fomos criados de novo, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus. Esse fato da nova criação se torna uma realidade vital na nossa nova criação, se torna uma legalidade vital em nossa vida, quando individualmente nascemos de novo, sendo nos tornado nova criatura. Você é uma nova criatura, você é uma nova criação, você não é filho do diabo, o diabo não tem autoridade sobre poder ou sobre você, o diabo não tem domínio sobre você, o diabo não tem mais força sobre você. Ele pode até querer trazer propostas sobre a sua vida, ele pode até querer trazer algumas coisas sobre a sua vida, mas ele não tem mais poder sobre você, porque agora o que opera em você é a vida e a natureza de Deus. E entendendo isso, querido, você não vai mais permitir com que as artimanhas e as propostas do diabo, elas queiram vir sobre você. Pelo contrário, a Bíblia diz que o apóstolo Tiago, ele inspirado pelo Espírito, ele diz assim: resisti ao diabo. Quem resiste? Eu e você. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então você resiste ao diabo, você resiste às propostas do diabo, você resiste àquilo que ele quer trazer sobre a sua vida, e ele não terá domínio sobre você. Ressuscitados com Cristo, vivificados com Cristo, com ele, e assentados com ele. Qual é a sua posição hoje em Cristo? Você está assentado à direita de Deus. Você está assentado em Cristo. Hoje Jesus, ele é o cabeça, o representante da minha vida e da sua vida. Então eu e você podemos viver uma vida triunfante. Por isso que a Bíblia diz: o Deus que nos conduz em triunfo. Você consegue entender isso? Que você é conduzido em triunfo, amado, por causa de todas as realidades que Jesus conquistou para mim e para você. Aleluia! Eu quero orar por você, mas antes disso eu quero adorar um pouco com você.
Você pode adorar um pouco ao Senhor hoje pela manhã. Ele é aquele que te traz descanso. Você pode descansar hoje. Milagres vão acontecer na sua vida. Você pode descansar na palavra. Ela se cumprirá na sua vida hoje. Passará céus e terra, porém a palavra dele não passará na sua vida. Ele é o teu escudo, tua fortaleza. Nenhuma das promessas do Senhor cairá por terra na tua vida. Eu quero fazer a confissão de fé com você agora, amém? Em nome de Jesus. Repita comigo, querido, aonde você está. Por meio da fé no poder de Deus, fui ressuscitado juntamente com Cristo. Estou assentado com Ele nos lugares celestiais. Mais uma vez, por meio da fé no poder de Deus, fui ressuscitado juntamente com Cristo. Estou assentado com Ele nos lugares celestiais. Esta é a sua posição. Se você vai viver o que Jesus conquistou por você na cruz, é uma decisão sua, porque tudo já foi feito por meio dele, para ele e por ele. Agora, se você vai viver essas realidades, amado, é com você. É exatamente com você que você vai viver essas realidades que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário. Amém? Eu quero orar por você agora. Pai, no nome de Jesus, eu oro por todos esses meus irmãos amados em Cristo que estão ao vivo online e pelos que ainda vão assistir esse vídeo. Eu abençoo a vida deles agora. Eu declaro vida e paz sobre eles. Eu declaro um dia de realizações. Eu declaro um dia de sucesso. Eu declaro um dia de portas abertas e escancaradas, Pai. Se havia alguém neste lugar com alguma dor, doença ou enfermidade, eu declaro agora falido, caído por terra, na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro agora cura, saúde perfeita na sua presença. O corpo dessa pessoa, os nossos corpos funcionando bem como templo e morada do Espírito Santo de Deus. Eu declaro agora o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificando o corpo mortal de todos os meus irmãos. Pai, obrigado, Senhor, pela tua vida, pela tua natureza que habita em nós. Obrigado, Pai, pelo um final de semana abençoado, cheios de realizações, um final de semana cheios da sua presença. Obrigado pela tua proteção e pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero dar um recado importante para você. As nossas igrejas estão acontecendo os cultos no sábado, às 18 horas, por causa do toque de recolher do domingo. Então, se liga na agenda das nossas igrejas. Os cultos estão sendo no sábado, às 18 horas. Amém? Em todas as nossas igrejas, sábado às 18 horas, está havendo o nosso culto para a glória de Deus. Então se prepara, vai ser edificado, amados, até o decreto voltar.
queridos, vai ficar acontecendo dessa forma, tá? Às 18 horas no sábado, na terça às 19 horas, na quinta às 19 horas e no sábado às 18 horas, às 6 horas da noite. Amanhã culto em todas as nossas igrejas, amém? Vamos adorar a Deus. Aleluia. Você pode ser alcançado aí pela glória de Deus, pelo poder da palavra de Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pelos meus irmãos, homens e mulheres cheios do Espírito e da palavra. Graça e paz, querido. Amo todos vocês. Compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas.